Paz do nosso amado Senhor Jesus de Nazaré. Mais uma vez eu estou aqui na minha casa, mais propriamente no meu quarto, para trazer uma mensagem. Como eu notifiquei ontem que hoje eu estaria trazendo uma mensagem a respeito de 3 pontos que eu quero acreditar, pode ter certeza, eu quero acreditar que em muito tem entristecido e já vem entristecendo há muito tempo o coração do nosso Deus. E como todos que já me viram ministrar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, eu sempre coloco um tema nas mensagens. E o tema da mensagem de hoje abrange 3 pontos cruciais. O tema é a inversão de valores. E dentro dessa inversão de valores, os 3 pontos são: inversão dos valores cristãos, que é a postura, o comportamento do cristão dentro da casa de Deus, como também fora da casa de Deus. A inversão de valores bíblicos, que foi-se trocado o ensino da palavra de Deus pelas histórias, pela teologia da prosperidade, pelas campanhas e por tudo que de tão bizarro fazem dentro da casa de Deus. Vejam bem, trocaram o ensino, porque hoje já não se ensinam mais o Evangelho de Cristo, hoje simplesmente pregam e meio a maioria das pregações vê que só se fala, só se prega aquilo que a igreja quer ouvir. Só se faz dentro da igreja aquilo que é aceitável ao evangélico. E o terceiro ponto é a inversão de valores da educação familiar. Que isso também é algo que já vem de muito tempo destruindo não somente a igreja, mas vem destruindo a família. Sabe por que vem destruindo essas 2 instituições? Porque muita gente diz, e isso é fato, que a primeira instituição criada por Deus na face da terra foi a família. A partir do momento que o Senhor, lá atrás no Gênesis, ele cria o homem e em seguida ele cria a mulher. E faz ali homem e mulher, e o Senhor assim os dá uma ordem: crescei-vos e multiplicai-vos, ou seja, forme uma família. Porém, a palavra de Deus ela vai nos dizer 2 coisas. Que aonde tiver 2 ou mais falando no nome do Senhor, falando no nome de Cristo, ele ali se faz presente. 2 ou mais pessoas falando no nome do Senhor, ele ali se faz presente. E a segunda coisa vai dizer que após a criação do homem, que é a semelhança e imagem de Deus, a palavra de Deus ela vai nos dizer que todas as tardes o Senhor descia do seu trono e vinha palestrar com Adão e com Eva. Veja bem, 2 pessoas e o sumo sacerdote. Então, no mesmo momento que o Senhor cria a família, ele cria a igreja. Porque Adão e Eva, Deus assim os criou para que eles multiplicassem
fossem marido e mulher e ali criasse e formasse a família. Mas a partir do momento que todas as tardes o Senhor vinha até o Éden para palestrar com ambos, eu quero acreditar que o Senhor não falava de qualquer coisa. O Senhor assim os ensinava a respeito da sua própria palavra. E Adão e Eva não ouvia de uma pessoa qualquer. Adão e Eva não ouvia a palavra de Deus através de uma vida humana. Não! Adão e Eva ouvia a palavra de Deus através da própria boca de Deus, sem tirar nem pôr. Então, quando Deus ele cria a família, ele cria ao mesmo tempo a igreja. Então nós vamos falar a respeito desses 3 pontos que foram totalmente invertidos, principalmente nas últimas 2 décadas, principalmente nos últimos 20 anos. E esses 3 pontos, eles além de serem invertidos, eles foram destruídos. E eu trouxe 2 exemplos para cada ponto. E nesses 2 exemplos para cada ponto, eu busquei um tanto no Antigo Testamento, como outro no tempo da graça. Para que depois as pessoas não venham dizer, pastor Augusto, isso era no tempo da lei. Não, não era no tempo da lei só não. Porque se nós pararmos e nós analisarmos, hoje é muito mais delicado do que no tempo da lei. Hoje é muito mais sério com Cristo do que na lei, quando os homens só conheciam a Deus. Então vamos lá, valores cristãos, postura e testemunho. Lá do Antigo Testamento eu busquei uma passagem que está no livro de 2 Reis, no capítulo 4, no verso 8, é até o verso 32, porém eu não vou ler tudo, vou ler apenas alguns versículos como ponto base, para que vocês possam vir a ter um entendimento da postura de um homem que sequer em nenhum momento ele dizia quem ele era, mas pela sua postura as pessoas o reconheciam como um homem de Deus. Está ali no livro de 2 Reis, capítulo 4, do verso 8 em diante, até o 32, mas como eu falei, eu não vou ler todos os 28 versos. Perdão, todos os 24 versos. E diz assim, o tema é a Sunamita e o seu filho. E diz assim, sucedeu também um dia, que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido, eis que tenho observado que este homem, que este que passa sempre por nós, olha só, a Sunamita fazendo um comentário com seu marido. De novo, o verso 9. E ela disse a seu marido, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Depois, com mais tempo, você lê até o verso 32. O interessante é que em nenhum momento Eliseu, a princípio, se identifica quem ele era, mas pela sua postura, a mulher o identificou como um homem de Deus. Poucos momentos antes de Elias ser levado numa carruagem de fogo, Elias fala para Eliseu, me pedes que tu queres, que eu assim te darei. E Eliseu diz para ele, me dá a tua capa, eu quero uma unção multiplicada tua.
essa unção multiplicada. E também ele deixa a capa. Mas a Bíblia também vai dizer que após Elias ter sido arrebatado numa carruagem de fogo e Eliseu fica no seu lugar, Senhor sucede, a palavra de Deus ela vai nos dizer que Eliseu fez muito mais prodígios que o seu mestre. Porque na verdade o mestre era Elias. Eliseu era apenas um discípulo. E olha, por incrível que pareça, Eliseu ficou muito pouco tempo com Elias. Assim que Eliseu começa a acompanhar Elias, logo em seguida, Elias é arrebatado numa carruagem de fogo. Eliseu não passou tempos e tempos e tempos com Elias, não. Ele ficou pouquíssimo tempo com Elias. Porém, o pouco tempo que ele ficou com Elias, ele pôde tomar para si, ele pôde assimilar para si quem era Elias. E após Elias ser levado numa carruagem de fogo, Eliseu pôde ver a quem verdadeiramente ele serviu. Ele via postura e compostura no seu mestre. Ele pede uma unção duplicada da graça de Deus na vida de Elias. Recebe a capa de Elias. E tudo quanto Elias fez, Eliseu também o fez, e coisas maiores. Porque é engraçado, o engraçado é que Elias, ele ressuscita uma criança e abre o rio Jordão. Eliseu a mesma coisa, ele ressuscita uma criança e abre o rio Jordão. E sem anunciar nada para ninguém, as pessoas vê Deus na vida de Eliseu. Porque ele acompanhava, ele procurou fazer tudo que Elias fez. Porque Elias, ele era enxergado como um homem de Deus. E Eliseu procurou seguir os passos do seu mestre. E as pessoas também enxergaram Eliseu como um homem de Deus. E hoje, como nós vemos a igreja hoje, a sua postura, a sua compostura? Porque na verdade a igreja é eu e você. Qual é o nosso comportamento dentro da igreja e fora da igreja? O outro exemplo está no livro de Mateus, capítulo 10, no versos 5 e 14. Vamos lá. Livro de Mateus, capítulo 10, no versos 5 e 14. Do 5 ao 14, melhor dizendo. Cujo tema desse capítulo é os 12 e a sua missão. E do verso 5, o Senhor Jesus Cristo, após ter chamado 12 homens do meio de uma grande multidão, ele dá algumas ordenanças para aqueles homens. E através dessas ordenanças, para que eles pudessem conseguir êxito, eles tinham que ter uma postura, um comportamento igual ao de Cristo. Porque quando Jesus Cristo chama esses 12 homens, também começa o ministério do Senhor. E no período de 3 anos que o Senhor fica com seus discípulos, ou melhor dizendo, seus discípulos ficam com o Senhor mostra para eles, após a morte de cruz de Cristo, a sua ressurreição no 3º dia, e a sua ascensão aos céus após 40 dias depois da sua ressurreição, qual seria o comportamento e a postura daqueles homens na face da terra. Para que
eles pudessem ser enxergados como Cristo assim o foi, a ponto de, no livro de Atos, se não me falha a memória, acho que no capítulo 11, acho que é Atos 11, isso, no verso 26, quando ali em Antioquia, pela primeira vez, aqueles homens, os discípulos chamados apóstolos, foram enxergados como cristãos. Atos 11, 26, depois você vê na sua Bíblia. E o Senhor diz assim no verso 5 do livro de Mateus capítulo 10. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, porém ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Aqui está dizendo alimento, não está dizendo dinheiro. Digno é o operário do seu alimento, comida, não dinheiro, não riquezas, não ostentar bens materiais. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrades, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E no verso 14, o Senhor vai dizer para os seus discípulos: e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Porque o que mais acontece, principalmente quando o Senhor diz que o profeta na sua terra, ele não tem honra, isso entristece muito aqueles que têm o chamado da ciência da palavra. Isso sim, porque aonde esse sacerdote, ele tinha que ter mais apoio, é onde ele é mais desonrado. Aonde ele deveria receber mais apoio, que é da sua família, é onde ele é mais desvalorizado e desonrado, que não seja embaixo do teto da sua casa. Isso entristece o homem muito, mas em seguida alegra, porque é cumprimento da palavra de Deus. É o próprio Cristo quem diz que o inimigo do homem de Deus é a sua própria família. Muitas das vezes é o seu esposo, na maioria das vezes é a sua esposa, porque dentro de um lar, a cada 10 lares, 8 são os homens chamados, 2 são mulheres. Então quero acreditar que quem é mais desonrado dentro de um lar é o homem. Dói, você não tem ideia. Até porque eu, pastor Augusto, vivo isso. Mas eu me alegro, como eu falei alguns minutos atrás, porque a palavra de Deus se cumprindo. Então, veja bem, o Senhor, ele chama 12 homens e dá ordenanças para eles. E no período de 3 anos, é como se aqueles homens estivessem fazendo um seminário, aprendendo do que Cristo falava, vendo o que Cristo fazia, e após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo aos céus, da forma como eles teriam que se comportar e se portar. Então lá atrás, muita gente, volta a frisar, muita gente possivelmente haveria de me dizer: pastor, mas isso é no tempo da lei. Não, é no tempo da graça também.
Inversão de valores. Postura e testemunho. Qual o testemunho que tanto eu como você, qual o testemunho que nós damos dentro da igreja, fora da igreja? É algo muito sério. Quais são as minhas e as tuas vestes? Porque uma coisa que me chama a atenção, muita gente fala para mim assim: Pastor Augusto, o senhor gosta muito de julgar, o senhor gosta muito de falar, para o senhor está tudo errado. Não, não é que esteja errado. Muita gente me chama de louco, porque eu levo a palavra de Deus muito a sério. Mas o homem não tem ideia o quanto Cristo levou a sério o seu feito na cruz. O próprio Cristo, ele poderia ter dado um jeitinho ali na cruz. Antes mesmo dele ir à cruz, ele fala com Deus Pai: Pai, se possível, aparta de mim este cálice. Paremos aqui. Ele poderia ter solicitado do Senhor ali: Pai, eu não vou não, já paguei um preço muito alto até aqui, fui esbofeteado, olha, pintaram e bordaram comigo, eu já estou com a coroa de espinhos, né, vai ser olha, não dá não vou não, até aqui eu vou, daqui para frente eu não vou não, salva eles. Não, mas em seguida ele diz: mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. E ele foi até o Gólgota. E mesmo pendurado no madeiro, ele também poderia sair daquela situação. Principalmente quando aquele salteador, aquele ladrão crucificado ao seu lado esquerdo, não o que estava ao seu lado direito, porque o que estava ao seu lado direito observou a sua pequenez, viu quem ele era e viu quem estava ao seu lado. Ele sabia que ele não era merecedor de perdão, de misericórdia, mas ele sabia quem estava do seu lado. E quem estava ao lado dele, nada mais, nada menos, era Jesus de Nazaré. Mas o ladrão que estava crucificado ao lado esquerdo do Senhor não quis saber quem estava do seu lado direito. Ele pouco se lixava, perdoe a palavra chula, ele pouco estava aí para os seus feitos. Se ele era um ladrão, se ele era um homicida, se ele era um mentiroso, um salteador. Não! Ele simplesmente, ele lança uma palavra maldosa para Cristo, dizendo: se tu é realmente filho de Deus, desce da ordem teus anos aí, desce daí, pega todo mundo, chama teu pai aí. Jesus poderia ter dado ouvidos a esse ladrão e ter feito o que ele possivelmente colocou. Mas se ele fizesse isso, qual seria o futuro nosso? A princípio, qual seria o futuro dos seus discípulos, que dariam continuidade no levar o evangelho da sua cruz? Ele não suportou a cruz. Em vez dos discípulos pregarem o evangelho dizendo que o Senhor suportou a cruz, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu, está à direita de Deus Pai, os discípulos chamados apóstolos iriam contar uma outra história, iriam pregar um outro evangelho. Foi até a cruz, mas não suportou a cruz. Mas o Senhor deu um exemplo até a cruz, para que após a sua morte, ressurreição e ascensão, e começasse ali o ministério daqueles homens,
Eles poderiam copiar tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou, e até mesmo passar por dores iguais, mortes quase que semelhantes à de Cristo. E nós? Qual é a minha? Qual é a tua postura? Qual é a nossa postura? Dentro da igreja? Fora da igreja? Eu vejo, volto a dizer aqui, muita gente diz que: pastor, o senhor gosta muito de julgar, o senhor fala muito, né? O senhor bate muito contra a igreja. Não, eu não bato contra a igreja. Eu não julgo. Até porque no livro de João vai dizer que nós não podemos julgar segundo a aparência, mas nós podemos, pela palavra, julgar segundo a reta justiça. Em meio à palavra de Deus, nós podemos julgar. Porque pela palavra, muitos discípulos julgaram. Pela palavra, sacerdotes no tempo da lei julgaram. Por quê? Que pela palavra hoje, por eu querer viver, mesmo falho, limitado, pecador, se eu quero viver um pouco da palavra, por que eu não posso julgar? Pela palavra. Será que possivelmente uma pessoa que estivesse cometendo pecados, olha que só a graça, que por mais que você fale, muita gente já me indagaram falando assim, pastor Augusto, Maria Madalena foi pega no ato do adultério. E no momento dela ser quase que apedrejada, Jesus apareceu, interveio a favor dela diante daqueles homens que iriam apedrejar ela. E em meio a uma pergunta que Jesus faz àqueles homens, eles enxergam que eles também eram pecadores. E aqueles homens vão embora. E quando eles vão embora, fica apenas Jesus e Maria Madalena. E ele pergunta para aquela mulher: aonde estão os seus acusadores, os seus algozes? E ela vê que não estavam mais ali. Mas o Senhor dá uma ordem para ela. Ele fala o quê? Vá e não peques mais. Tudo bem, vamos aqui abrir um parênteses. Ela foi, mas se ela voltasse a adulterar tantas outras vezes, qual seria o fim daquela mulher? Mas eu vejo já vi muita gente pregando a respeito em cima dessa fala de Cristo. Vai e não peques mais. E para por aí. Mas, se aquela mulher ao ir, ela voltasse a pecar tantas outras vezes. Eu nunca vi ninguém falar a respeito de uma situação assim. Mas simplesmente eu vejo os homens pregarem, algumas mulheres também pregando, dizendo que o Senhor simplesmente falou para ela: vai e não peques mais. E as pessoas dizendo: o Senhor não olhou para o pecado dela, o Senhor assim absolveu, o Senhor a perdoou e tal. Mas, e se ela, lá na frente, pecasse novamente o mesmo pecado, ou tantas outras vezes mais? Será que nós já paramos para observar uma situação igual a essa? Eu quero acreditar que nunca ninguém parou para pensar a respeito de uma situação assim. Aí volta a dizer, é por isso que muita gente diz que eu julgo. Porque eu vejo pessoas pecando, errando os mesmos erros constantemente. E nós não podemos falar nada.
somos condenados, somos apedrejados, somos crucificados, somos calados. E somos muitas das vezes desonrados e envergonhados, principalmente na frente de quem tem cometido esses erros constantes. Quando se tira aquilo que você fala de correto e valoriza o erro daquele que está errando, estimulando assim a errar constantemente, porque vê que você apoia o erro. Em vez de você apoiar quem está orientando para que não erre mais, você tira a autoridade de quem está falando a respeito do erro, você desonra essa pessoa e estimula, porque você fecha os olhos ao erro da pessoa. E você estimula, e a pessoa não para, porque ela sabe que alguém está fechando os olhos aos erros dela. E com isso, ela nunca vai parar de errar. Então, qual é o comportamento que nós temos? Qual é a postura que nós temos? Eu vejo tantas pessoas no transcorrer do dia, somente aqui onde eu resido, aqui onde eu moro, muitas igrejas. Aí à noite eu vejo as irmãs tudo de saião, tudo de vestidão, os homens de terno e gravata. No transcorrer do dia, essas mesmas mulheres e esses mesmos homens, as mulheres andando de shortinho na rua, blusa de alcinha, e muitas das vezes até mesmo sem o devido sutiã, e os homens, chinelo de dedo, uma bermuda tectoy, uma bermuda com tecido bem fininho, camiseta. Se você não conhecer a pessoa, se você nunca tê-la visto, numa situação dessa você nunca vai identificar este homem ou esta mulher, ou este jovem e esta jovem, como um servo ou uma serva de Deus. Porque só se mostra como cristão quando vai para a igreja. No transcorrer do seu dia a dia no natural, volta a dizer, é shortinho para cima e para baixo, blusinha de alcinha, os homens com um shortinho, uma bermudinha qualquer, camiseta, e muitos até mesmo sem camisa. Eu conheço muitos pastores que andam assim, eu conheço muitas missionárias que andam desse jeito, mas aí quando vão para a igreja, aí bota o roupão, bota aquela saiona que vai até o calcanhar. O homem anda na rua o dia inteiro de shortinho, camiseta e volta a frisar muitas das vezes sem camisa. Mas dentro da igreja quer botar um terno, uma gravata, uma calça social. E aí? Como nós podemos identificar uma pessoa dessa forma? Mas aí, se o pastor Augusto falar, se eu for tocar nesse ponto, eu estou julgando ou eu estou falando demais? E isso eu ouço principalmente dentro da minha casa. Se pelo menos eu ouvisse apenas do lado de fora, estaria até um pouco melhor. Mas eu ouço muito dentro da minha casa. Então, esse é a postura. E Eliseu, ele tinha postura. Ele não precisou dizer para a sunamita quem ele era. Ela via nele o próprio Deus. Ela via nele algo
que o diferenciava das outras pessoas. Ela observava nele algo diferente. E nós? Qual a diferença que nós temos feito? Ela observava tanta diferença em Eliseu, que ela se disponibilizou em construir um cantinho para Eliseu, porque para que toda vez que ele passasse por Sunem, ali pelaquela cidade, ele tivesse, após uma longa caminhada, ele tivesse um lugar para descansar o seu corpo físico e se alimentar. E nós? Valores bíblicos, inversão de valores. Falamos sobre os valores cristãos. Agora vamos falar sobre os valores bíblicos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Neemias, capítulo 8, do verso 1 ao verso 12. Esse aqui eu achei tremendo. Quem não conhece essa passagem? Quem não conhece esse homem? Neemias. Quem nunca ouviu falar sobre Esdras? Ambos têm um livro que leva o seu nome. Neemias, um copeiro do rei Artaxerxes, se entristece porque chega aos seus ouvidos a situação que se encontrava a sua cidade natal, ou seja, Jerusalém. E pela amizade íntima que ele tinha com o rei e a sua esposa, a rainha observa no semblante de Neemias a tristeza. E ela pergunta a Neemias o que estava acontecendo, e Neemias se abre, não apenas com o rei ou com a rainha, mas se abre com seus amigos, que eles eram mais do que um rei, eram amigos de Neemias. E ele passa a situação para o rei e para a rainha, e pede permissão para que ele vá até a sua terra natal, para ver se ele poderia começar a fazer alguma coisa para trazer o restabelecimento, dar uma nova cara, dar uma nova vida. Aquilo que Jerusalém tinha se transformado em destroços. E o rei permite, e dando a ele cartas, porque de Judá até Jerusalém era bastante longe, era uma distância considerável. E Neemias iria passar por várias províncias. E como Artaxerxes, rei de Judá, ele dando cartas a Neemias, por cada província que Neemias passava, ele levava consigo aquilo que ele haveria de precisar para reconstruir os muros de Jerusalém. E chegando lá, Neemias vê uma cidade totalmente destruída, vê um povo entristecido. Mas além de ver um povo entristecido, ele chegando lá, ele encontra um homem, ele encontra um sacerdote chamado Esdras. Vamos conjecturar aqui o que eu vou falar agora. Eu quero acreditar que Neemias e Esdras sentaram para ter uma conversa muito séria. Esdras era um sacerdote, Neemias até então um humilde servo de Deus, um copeiro de Artaxerxes, do reino de Judá. E eu quero acreditar que ambos sentaram, tiveram uma conversa dirigida pelo Espírito Santo de Deus, e cada um chegou a um denominador comum, e cada um começou a fazer a parte que lhe cabia. Neemias começou a reerguer os muros da cidade de Jerusalém. E Esdras começou a reerguer os muros, as paredes dos templos.
do templo. E levaram dias, muito tempo. Uma vez a obra concluída, aqui vai dizer, Esdras lê, é o tema do capítulo 8, Esdras lê a lei diante do povo. É do verso 1 ao 12, e diz assim: e chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou, como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, junto a ele, a sua mão direita, Matitias e Sema, Anaías e Urias, Euquias e Maceias, e a sua mão esquerda, Pedaías e Misael, e Malquias e Hassum, e Asbadana, e Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. Levantando as mãos, inclinaram-se a adorar o Senhor com o rosto em terra. E Jésua, Ebane, Serebias, Ejamim, e Acube, e Sabetai, Odias, Maacéias, Equelita, Ezarias, e Josabade, e Anã, e Pelaías, e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram o livro da lei na lei de Deus, e declarando, explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Veja bem, explicando, só se explica quando se ensina, prestem atenção. Explicar é a mesma coisa que ensinar. E explicando o sentido, fazia o que lendo o entendesse. E Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem tampouco choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide e comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviais as porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. Veja bem, aqui está dizendo que depois de tudo concluído, a palavra de Deus, ela era ensinada. E a partir do momento que Esdras e os levitas ensinavam a palavra de Deus, o povo entendia. Até porque o púlpito era um local levado a sério. Não do jeito que se fazem hoje, que hoje pulam, hoje dançam, hoje rolam, hoje rodam, hoje colocam blocos carnavalescos em cima de púlpito, hoje levam políticos em cima de púlpito para falar sobre política, hoje enganam, hoje mentem, hoje acharcam o povo em cima dos púlpitos, hoje se vendem a palavra, se vendem os louvores. Hoje
tudo se faz em cima dos púlpitos. Com raríssimas exceções, só não se ensinam o evangelho da graça de Cristo. Fazem de tudo em cima dos púlpitos hoje. Mas, volto a frisar, com raríssimas exceções, não se ensina o evangelho da cruz de Cristo. Hoje simplesmente se pregam palavras que não tem pé nem cabeça, não tem começo, não tem meio, não tem fim. Só tem uma coisa: emoção. Emoção humana. Apenas arrepia cabelos do corpo, mas não tem um ensino da palavra que toca dentro da alma, que alimenta o espírito. Vou falar uma coisa para os amados irmãos. Eu não tenho vergonha de dizer, não tenho mesmo. Eu, na verdade, não sou um pastor. Eu sou apenas o cidadão Augusto Mário da Costa. Porém, o Espírito Santo de Deus na minha vida é que me faz ser o pastor Augusto Mário da Costa. Porque as palavras que saem de minha boca quando eu estou ministrando o Evangelho, essas palavras não são minhas. É o Espírito Santo de Deus que fala através de meus lábios. Eu sou um cidadão, eu sou um servo de Deus como você que está me ouvindo nesse momento. Mas aprove ao Senhor, como assim ele fez com Paulo, ele fez comigo. Não fui chamado pelo homem, eu fui chamado por Deus. O meu ministério não é dado pelo homem, o meu ministério me foi favorecido por Deus. E mais uma coisa, também não me envergonho em dizer, há um ano que eu estou sem congregar em igreja nenhuma. Eu tenho sido muito questionado ontem, então, só a graça, por eu não parar em igreja, por eu dizer que a igreja está errada, a igreja está errada, a igreja está errada. Eu, pastor Augusto, quando eu vou para uma igreja, eu quero me alimentar com a palavra da cruz. Só que nos dias atuais, você não ouve tais palavras, tais ensinos. Então, se é para eu sair da minha casa, para ir para dentro de uma igreja, para ouvir lero-lero, abobrinha, história do homem, eu prefiro não congregar. Recebo os convites para ministrar o evangelho na igreja de alguns pastores amigos meus. Vou, ensino, ministro a palavra de Deus. Eu já congreguei em igreja, só que eu prego uma vez, prego duas, prego três, pode ter certeza, me colocam na geladeira. Porque o que sai dos meus lábios não é aquilo que a igreja quer ouvir. A palavra que você está ouvindo agora desde o início, pode ter certeza, você jamais haveria de querer ouvir esse tipo de palavra. E vou frisar, ainda vou mais longe, eu quero acreditar que você nunca ouviu uma palavra como essa. Porque hoje não se ensina mais a palavra. Hoje simplesmente prega-se um evangelho qualquer, um evangelho humano, um evangelho que alegra a carne do homem, um evangelho que alegra o ego humano, um evangelho que você ouve o que você quer ouvir. Eu vejo muita gente dizendo, a igreja amada que vai ser salva, que vai herdar os céus. Eu particularmente não falo isso. Mas por que eu não falo isso? Porque o apóstolo Pedro vai dizer em 1 Pedro 4,17
que já é tempo que comece o julgamento, porém que se comece dentro da casa de Deus. Como eu posso dizer que toda uma igreja vai ser salva, se o próprio apóstolo Pedro diz que o julgamento vai começar dentro da igreja? Se vai haver um julgamento dentro da igreja, pode ter certeza, é uma minoria que está dentro da igreja que vai receber o voto de permissão de entrar no céu. É uma minoria que vai ter o seu passaporte carimbado para entrar pelos portões dos céus. E Ezequiel, no capítulo 9, vai muito mais além. Ele vai dizer, o Senhor fala para Ezequiel, para passar a espada nas mulheres, nos jovens, nas crianças, nos homens, nos anciões. E Ezequiel ainda vai dizer que não poupe nem mesmo o gado. Então eu sou um homem que eu não prego, eu não falo aquilo que a igreja quer ouvir. Porque eu vou falar uma coisa para os amados irmãos, se Jesus voltar agora, 90% da igreja fica. Porque ela não tem um ensino da palavra de Deus. Ela ouve pregações humanas, mas ensino mesmo da palavra de Deus, poucas igrejas ensinam, muito poucas igrejas ensinam. Até porque, em meio a 7 igrejas da Ásia, que o apóstolo João escreve, das 7, 5 foram reprovadas, apenas 2 foram aprovadas. Então, se lá atrás já estava desse jeito, o que não dizer sobre este século? Uma vez que Paulo diz que nós somos a pior geração de cristãos que já pisou sobre a face dessa terra. Então não são as palavras do pastor Augusto, é a palavra de Deus, é a Escritura Sagrada quem diz. Só que o homem, os líderes cristãos hoje, eles estão omitindo o ensino. Porque se na verdade eles forem ensinar verdadeiramente o Evangelho, ninguém fica dentro da igreja. Porque o ensino do Evangelho da Palavra de Deus vai dizer que nós temos que ser inimigos desse mundo. Vai dizer que nós não podemos estar associados a esse mundo. Nós temos que andar na contramão deste mundo. Até porque a Palavra de Deus ela vai dizer que nós estamos neste mundo, porém não pertencemos a ele. Só que os pregadores de hoje vai dizer aquilo que o homem quer ouvir, vai dizer que está tudo tranquilo, que está tudo bom, que o Senhor está feliz, que o Senhor está contente com a sua igreja. Mentirosos, enganadores, são homens fraudulentos do Evangelho de Cristo. É como o apóstolo Paulo vai dizer em Atos 20, 29, que após a sua partida haveria de vir lobos vorazes que não perdoariam as ovelhas, ou seja, o povo, a igreja, e que além de tirar a lã da igreja, da ovelha, haveria de tirar também a sua gordura, ou seja, deixaria a ovelha no osso. A palavra de Deus ela permite que nós tiremos a lã, mas não permite que nós tiremos a gordura. E na verdade o que mantém a ovelha aquecida não é a lã, é a gordura, é o excesso de gordura que mantém a ovelha aquecida. Mas aí os lobos vorazes viriam e tirariam a gordura, matando assim as suas ovelhas. Então Esdras, junto com Neemias e os levitas, após reconstruírem Jerusalém, Neemias levantando novamente os muros, e Esdras levantando as paredes do templo, eles não perdem tempo, reúnem durante tantos dias, vários dias, 5 horas por dia, ao findar da tarde, o povo na praça, e lia o livro da lei. E o povo crescia com o ensino da palavra de Deus.
Esse é um dos pontos lá de trás. E tem um outro ponto no Novo Testamento, que está no livro de Mateus, capítulo 28, no verso 19 e verso 20. Jesus Cristo morre na cruz. 3 dias após ele ressuscita. E após a sua ressurreição ele fica 40 dias no meio do seu povo. E antes dele ascender para sentar à direita de Deus Pai, ele dá uma instrução para os seus 11 discípulos. Já não era mais 12, porque Judas Iscariotes tinha tirado a sua vida. E ele diz algo muito sério. Olha a orientação, olha a instrução que ele dá para os seus discípulos que ficaram. Versículo 19, capítulo 28 do livro de Mateus. Portanto, ide, olha só, portanto, ide, vírgula, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor frisa muito bem o que os discípulos chamados apóstolos tinham que fazer. Eles tinham obrigação, era uma missão que o Senhor tinha dado a eles, de ensinar. Tudo que eles aprenderam e que eles ouviram de Jesus Cristo, era obrigação deles repassar. Ensino sobre o novo céu e a nova terra, sobre o inferno, o significado da cruz. Mas aí eu te faço uma pergunta. É isso que se ensina hoje dentro das igrejas? É isso? Claro que não. Se fala de bens materiais, de bens palpáveis, bens visíveis, conquistas, vitórias, tantas campanhas, mas não se ensinam o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Há 20 anos omitiram a cruz da igreja. De 20 anos para cá, omitiram da igreja tudo que Jesus falou, tudo que Jesus ensinou, tudo aquilo que Paulo deu continuidade. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se fizesse vã. Há quanto tempo você não ouve um homem ou uma mulher, num púlpito de uma igreja, ensinar sobre a cruz de Jesus Cristo? Há quanto tempo? Eu tenho 30 anos de evangelho. Eu devo ter mais ou menos cerca de uns 12 anos do ministério da palavra. Eu particularmente, Pastor Augusto, me perdoe, toda honra e toda glória é dada ao Senhor. Eu nunca ouvi no púlpito de uma igreja um homem ou uma mulher pregar, ensinar sobre a cruz de Jesus Cristo. Eu nunca ouvi. Sobre o inferno, então, nem se fala. Para dizer que eu nunca ouvi alguém ensinar sobre o inferno, eu já ouvi o pastor Augusto Nicodemos, que eu sou inscrito no canal dele, pastor Hernandes, da Presbiteriana,
e o pastor Paulo Júnior. Fora esses 3 homens, eu nunca vi ninguém ensinar sobre a cruz e pregar sobre o inferno. Nunca. Mas por que omitem a cruz e o inferno da igreja? A cruz e o inferno não dá ibope. A cruz e o inferno, o novo céu e a nova terra não enche igreja. Não gera recursos financeiros. Não dá boa vida para pastores. É muito sério. E do que não falar que Paulo diz em Gálatas 1:8: se nós mesmos, ou um anjo desça do céu e vos ensine outro evangelho que não seja esse que vos tem ensinado, não aceita não. É um evangelho mentiroso. É um evangelho deturpado. É um evangelho que engana. É um evangelho anátema. Aí mais uma pergunta eu vos faço. É o evangelho que Paulo ensinou, que se ensina hoje? Não. E Paulo vai mais longe. Quando ele fala, nesse mesmo livro de Gálatas, capítulo 1, só que no verso 10, ele vai dizer algo muito sério. Ele vai dizer assim: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, ele aponta para ele, ele diz, eu não seria servo de Deus. Quando eu agrado ao homem com boas palavras, eu negligencio a ser servo de Deus. Eu passo a não ser servo de Deus quando eu alegro o homem com palavras mansas, com palavras que alegram a sua carne, o seu ego. Eu me torno até amigo do homem, mas eu me torno inimigo de Deus. Eu deixo de ser servo de Deus para ser amigo do homem. Porém, eu prefiro ser inimigo do homem para ser amigo de Deus. Aonde está o ensino hoje? Não se vê mais ninguém ensinar. E quando às vezes alguns ensinam, eles querem trazer a glória para si. Quando eles se esquecem que toda honra e toda glória é dada ao Senhor. Valores familiares. Esse é um ponto que só misericórdia. A maioria não quer. Eu costumo dizer 2 coisas. Muitos me criticam. Volto a dizer, me apedrejam, me crucificam, ó, só graça. Hoje é o poste que faz xixi no cachorro. São os filhos que ditam as ordens dentro de casa. Os pais estão na palma das mãos dos seus filhos. Os pais são reféns dos seus filhos. Hoje, até existe uma palavra que lá atrás, em outrora, era uma palavra que tinha efeito. Hoje ela não existe mais, ficou apenas a palavra. É igual a minha cidade. Eu sou natural da cidade do Rio de Janeiro. A minha cidade, ela tem um nome que quando fala a respeito desse nome, aí todo mundo vem à memória da pessoa, a cidade do Rio de Janeiro, né? Perdão, só um instantinho, por gentileza.
O codinome da cidade do Rio de Janeiro, para que todos assim a conheçam, é Cidade Maravilhosa. Quando se fala no nome Cidade Maravilhosa, a primeira coisa que vem na cabeça do homem é o Rio de Janeiro. Mas só que a minha cidade agora só tem o nome de Cidade Maravilhosa, que de maravilhosa mesmo ela não tem nada. Governadores e prefeitos, deputados estaduais, vereadores, secretários, né? Uma politicada toda estragada. Os políticos cariocas são tudo uns câncer nacionais, são vermes. Não presta um. Nós vemos aí os nossos governadores aí, ó. Antony Garotinho, Cabral, Pezão, não é? O Witzel. Olha só, nós vemos aí nossos antigos prefeitos, o Paes, Crivella, meu Deus do céu, Crivella nem se fala. Por ser cristão, para mim é um péssimo exemplo de administrador municipal e um péssimo exemplo de cristão. Então, de maravilhosa, a nossa cidade só tem o nome. Violência pura, o tráfico, né? O poder paralelo tomou conta da nossa cidade. Tráfico de droga, milícia, corrupção desvairada. Eu estou dando apenas um exemplo para uma palavra que eu vou falar agora para vocês, que só existe agora a palavra, porque ela não tem mais efeito nenhum. É família. Hoje, com raríssimas exceções, família não existe mais. Existe sim um punhado de pessoas que habitam dentro da mesma casa, dividindo o mesmo teto, mas família mesmo não é. Família se respeita, principalmente no que diz aqui no livro de Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22, que fala a respeito dos deveres domésticos. Se você não vive aquilo ali, você não tem família, você não é família, você não vive família. É por isso que as pessoas me chamam de loucos. Pastor, o senhor quer... Se não é para eu viver a palavra, então eu rasgo a minha Bíblia e vou voltar à vida que eu vivia. Vou voltar para as drogas, né? Vou voltar para o mundo, para a minha cerveja, para o meu pó, para o meu crack. Vou voltar para tudo isso. A gente não vê mais marido respeitando a esposa. Você não vê mais a mulher honrando seu marido. Você não vê mais os pais educando os filhos como realmente tem que ser educado. E você não vê mais os filhos respeitando seus pais. E ali no livro de 1 Samuel, capítulo 3, que fala a respeito de um homem que, pelo andar da carruagem, eu quero acreditar, pela narrativa dessa história, eu quero acreditar, veja bem, não estou julgando, nem estou reafirmando, porém eu quero acreditar que tanto Eli como seus filhos não herdaram os céus. Porque Eli foi um pai omisso, via constantemente os erros dos seus filhos, tanto dentro da igreja como fora dela. E veja bem, 1 Samuel capítulo 3, no verso 13, diz assim: porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu.
Eli via tudo que seus filhos faziam, todos os erros. Volto a dizer, tanto dentro da igreja como fora dela. Mas ele não fazia nada. Deixava correr solto, fechava os olhos para tudo que seus filhos faziam. E por motivo disso, quero acreditar que Eli não herdou os céus. E com certeza os seus filhos também não. E hoje nós vemos a família desse jeito. O pai, a mãe, os filhos, os padrastos, as madrastas, os enteados. E ali também no livro de Mateus capítulo 10, no verso 37, que diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Além dos pais fechar os olhos aos erros, aos pecados dos seus filhos, eles estão amando os seus filhos mais do que amam a Deus, do que verdadeiramente vier obedecer a palavra de Deus, no que diz respeito à educação dos seus filhos pela palavra. É algo muito sério. Tem muitos pais que não vão herdar os céus, porque fecharam os olhos para